Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar falando sobre tabelas. Para dar um exemplo aqui, eu criei uma tabela no Excel, completamente fictícia, tá? Simulando aqui notas de alunos, tá? Então, tem duas planilhas, tá? Uma diurno, uma noturno. Eu vou enviar isso para vocês. E aqui nós temos aluno, curso, termo, nota 1, nota 2, tá? Completamente fictícia. Quem dera eu tivesse 25 alunos só por turma, tá? Mas então, eu vou aproveitar para ler aqui, então, mostrar uma coisa que eu não mostrei. Se você quiser pegar só uma das planilhas, então, nós temos duas planilhas lá, duas abas, né? A aba diurno e a aba noturno. Vamos supor que eu estou interessada só no diurno. Vou rodar isso aqui. Beleza, então peguei aqui N dia, tá? E eu tenho a minha primeira tabela. E aí eu posso pegar a segunda planilha em uma tabela N noite, por exemplo. Venho aqui e coloco que eu quero a segunda planilha, sheet igual a 2, né? Tá aqui. Beleza. Então, eu tenho essas duas tabelas. Uma coisa que eu posso querer fazer é assim, não, eu quero notas geral, tá? Então, vamos supor, para diferenciar, né, o dia e a noite, vocês vejam aqui, né, na tabela, não tem nenhuma diferença em dia e noite, né? Tudo bem, tem um número de alunos aqui que continua, né? Porque eu coloquei, ao invés de colocar nome, eu coloquei números para identificá-los, mas não tem nada que me diga se é dia ou se é noite. Então, como é que eu faria para dizer, para criar uma nova aba, uma nova coluna na tabela N dia? Olha só, eu venho aqui N dia, coloco o dólar, aparece o que já tem. Eu quero criar uma nova, que seja, sei lá, turno. N dia turno, tá? E aí eu venho aqui e preencho isso aqui pura e simplesmente com diurno, tá? O que vai acontecer na minha tabela? Rodei, essa tabela N dia agora tem 6 variáveis, a última é uma coisa que só está me dizendo que o turno é diurno, tá? Vou fazer a mesma coisa na N noite, dizendo que o turno é noturno, tá? Então, pronto, agora tem 6 variáveis aqui e o turno é noturno. E vamos supor que eu quero uma notas geral, tá? O que eu posso fazer? Eu posso dar um rbind, que é juntar por linhas, tá? Então, é um row bind. E aí, eu junto N dia e N noite. Opa, faltou um N aqui. É N noite. Agora sim. Aí, me criou uma tabela que se chama N geral, que tem 50 observações, ao invés das 25, e 6 variáveis. E está diferenciando aqui o diurno e o noturno, né? Se eu tivesse simplesmente juntado, sem criar aquela variável nova, eu não saberia identificar o que é diurno do que é noturno, tá? Diferenciar. Agora eu sei diferenciar diurno de noturno. E eu posso trabalhar com essa planilha N geral, né? O que mais que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui a média, né? Eu tenho nota 1, nota 2. Posso calcular a média. Então, eu venho aqui. Vou trabalhar agora com essa N geral, tá? Então, N geral
dólar, N med, por exemplo, vai ser N geral, dólar, nota 1, mais N geral, dólar, nota 2, tudo isso dividido por 2, tá? Vamos supor que a conta fosse só essa, tá? Para simplificar. Então, tudo isso dividido por 2. Tá? Vou rodar. Aí eu tenho aqui uma NMed, né? Que é a nota média dos alunos. Tá? O que mais que eu poderia fazer? Eu poderia dividir isso aqui em um grupo ingressantes. Eu tenho aqui o termo, né? Ingressantes e veteranos. Então, vou fazer isso. Então, vou chamar notas... Ah, não, é N geral, né? Dólar, grupo. E aí, eu uso aquela função if else, vocês lembram, né? Que a gente já usou com vetores, eu posso usar ele com colunas também. Aí eu venho aqui e coloco, se N geral, termo, for igual a 1, se as pessoas estiverem no primeiro termo, e agora como é uma comparação, né, eu quero saber se é igual a 1, é uma pergunta, eu tenho que colocar igual a igual. Aí eu digo, essa variável nova que eu estou criando, que chama grupo, tá? E que está na tabela N geral, se o termo nessa tabela for 1, me diga ingressantes, ingressante. Se não, me diga veterano, tá? Vamos rodar isso aqui. Opa. Tá? E aí, nós temos aqui os grupos, né? Um grupo novo, chama aqui ingressante e veterano, tá? Beleza, então, aprendemos algumas coisas sobre tabelas e algumas aplicações de coisas que nós já aprendemos. E é sempre assim, a gente pode... a mesma coisa que a gente fazia com vetores, a gente vai fazer com as colunas dessa tabela, tá? A única diferença é que a gente tem que colocar o nome da tabela, dólar e o nome da coluna, né? Dessa tabela que a gente vai usar, tá? Essa é uma das maneiras de fazer, tem outras maneiras também de se referenciar a colunas de tabela, mas por enquanto eu vou trabalhar com essa aqui, tá bom? Uma outra coisa que vocês podem querer fazer é selecionar grupos específicos, né? Então, assim, eu juntei duas tabelas, vocês já aprenderam a fazer isso agora. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero selecionar uma parte dessa tabela apenas, né? Então, vou chamar aqui de seleção, e o que eu posso fazer? Seleção, eu posso, pura e simplesmente, dizer que eu quero, vou chamar só de cell, tá? Para não ficar tão grande. Dizer que ela vai ser, tem duas maneiras de fazer isso, tá? Vamos supor que ela seja nota geral, uma é nota geral, tal que, vamos supor que o que a gente queira é nota geral, qual foi a coisa que eu criei aqui? Foi grupo, tá? Grupo, então. Grupo igual, ingressantes, tá? Então, eu só quero saber dos ingressantes. Opa, tem que escrever direitinho, ingressantes, tá?
ingressante, né? Peraí. Ah, tá, faltou uma vírgula aqui. Quando eu dou a vírgula, ele roda e aí ele vai pegar só os ingressantes, tá? Então, essa é uma maneira, né? E eu posso selecionar o que eu quiser, né? Então, posso fazer uma outra seleção aqui que seja... Então, esse aqui vai seleção 1, seleção 2. Eu vou pegar veterano. Tá, vou rodar isso aqui. Pronto, aí eu tenho aqui quantidade de ingressante, quantidade de veterano, tá? Saem duas tabelas diferentes. Quando eu tô fazendo isso, eu tenho que selecionar e colocar essa vírgula aqui, tá? Uma outra maneira, que é um pouco mais intuitiva de fazer isso, é usar a função subset. Então, eu vou colocar como seleção 3 e eu vou usar a função subset. Subset. Aí, como é que funciona? Você coloca o nome da tabela só, em geral, e o subset que você vai usar, eu vou dar um espaço aqui, subset igual, aí você vai dizer o que você está querendo fazer o subset. Você vai pegar, vai dizer só o nome da coluna e vai dizer, grupo igual, ingressante. Tá? Vou rodar isso aqui só por enquanto, tá? E aí aparece aqui. Eu poderia ter colocado outras coisas aqui. Grupo igual, ingressante e... que mais que a gente tem nessa tabela? Vamos ver. Grupo ingressante, turno diurno, né? Diurno. Vou rodar. Olha, ó, caiu um número, tem só 16 observações. Turno diurno, grupo ingressante, e sei lá, eu posso fazer curso igual a Pronto, aí caiu para 5 observações, curso igual a ingressante diurno, tá? Então, eu consigo selecionar apenas aquilo que me interessa, tá? E vocês podem fazer essa mesma coisa dessa outra maneira também, tá? É só vocês colocarem aqui né? Todas aquelas condições que nós já aprendemos. Então, da mesma maneira como colocamos aqui esse e, nós colocamos aqui, colocaríamos aqui esse outro e, né? Então, por exemplo, aqui, tá? Selecionar aqui só o turno diurno, tá? Vou rodar agora. Só que aí vocês têm que colocar o nome completo da tabela, né? Pronto. Tá? Então, funciona. Uma outra coisa que vocês podem fazer para reduzir ainda mais, vamos supor que vocês não estivessem interessados em todas as variáveis, vocês poderiam vir aqui e colocar assim, select igual C e selecionar só as variáveis que interessam a vocês. Então, vamos dizer que vocês estão interessados só em curso, turno, grupo e NMED.
Então, aqui você vai selecionar curso, grupo, turno e NMed, tá? Aí agora o cell 3 tem só 4 variáveis, tá? Eu rodei já, tá, gente? Tá aqui. Tá? Então, essa é uma maneira de vocês também não ficarem salvando coisas muito grandes, salvarem apenas o que interessa para vocês.